Amém, meus irmãos? Eu quero cumprimentar a Santa Madre Igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, o Senhor nos tem concedido uma bênção de estarmos aqui para louvar, bendizer o nome do Senhor em mais uma escola bíblica dominical, no dia 21 de julho de 2020. Nos fala sobre edificando a família com temor e confiança no Senhor. O texto nos diz, nesse domingo maravilhoso que nós estamos tendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É um salmo que nos fala muito sobre edificação, nos fala sobre bem-aventurança, nos fala bastante sobre as bênçãos de Deus em servir a Ele, em confiar nele, em ter o temor do Senhor. Nós estamos aqui na igreja, enfrentando ainda essa pandemia com todos os cuidados recomendados pelo órgão da saúde, e graças a Deus estamos aqui para louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar a todos para que abram as suas Bíblias no livro de Salmos 127, que nos diz, o texto de referência em relação a essa palavra que estaremos ministrando nesta manhã. Salmo 127 nos diz, versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 128 também é um texto referente a essa lição. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nessa introdução, os Salmos 127 e 128, ele nos leva a fazermos uma reflexão de não só reverenciarmos a Deus, mas ficarmos completamente na sua dependência. Deus, ele quer que nós estejamos na dependência dele, estejamos submissos a ele. Ele quer que nós estejamos fazendo a vontade dele, andando segundo a sua vontade. Os Salmos 127 e 128, esses salmos eles destacam a relevância de confiarmos e temermos ao Senhor. A Bíblia nos diz, lá no livro de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que viver essa realidade, de viver no temor do Senhor, viver na dependência de Deus, sem, com tudo isso, nós nos eximirmos da nossa responsabilidade de cumprirmos a nossa parte, que é obedecermos a Ele, fazendo a vontade dEle em todos os momentos das nossas vidas. Então, esses salmos aqui nos falam sobre a felicidade daqueles que andam na presença do Senhor, a felicidade daqueles que se submetem à vontade do Senhor, a felicidade daqueles que temem ao Senhor. Temer ao Senhor não é entregar toda a responsabilidade para que Ele faça, mas você tem a participação para fazer também algo para Deus. Esses salmos 127 e 128 eram destacados como salmos da peregrinação. Então havia festas na nação de Israel e diversos peregrinos saíram de vários lugares, judeus de vários lugares do mundo daquela época, para irem até Jerusalém para adorar o Senhor. Em muitos lugares onde estavam alguns judeus espalhados pelo mundo daquela época, eram lugares distantes. Então a caminhada muitas vezes eram longas, de modo que eles iam cantando as canções que constam no Salmo de número 120 até o número 134, que são chamados dos Salmos dos Cânticos da Romagem
ou o Cântico dos Degraus. Né? Eram canções que animavam e encorajavam os peregrinos durante toda a sua caminhada. Né? E uma coisa interessante que chama a atenção desses salmos, que eram salmos onde revelavam a simplicidade do vocabulário, né? A necessidade que aqueles peregrinos judeus que saíram das suas terras para ir até Jerusalém, a necessidade que eles tinham de louvar a Deus, né? de lembrar dos feitos que o Senhor fez através do povo de Israel, se lembrar das alianças que o Senhor fez em relação ao povo de Israel. E nisso eles glorificavam a Deus pelos benefícios e pelo agir de Deus na vida de cada um deles. Né? Então, quando nós falamos aqui no Salmo 127 e 128, nós vemos a conexão com o cântico da peregrinação, né? Porque nós devemos louvar a Deus, vivenciarmos essas experiências que nós temos com Deus, né? E podemos estar, né, sempre submisso debaixo da vontade do Senhor em nossas vidas. Então, esse Salmo 127 e Salmo 128 justamente serve para isso, para nos dar um ânimo, uma força para que possamos continuar a nossa peregrinação, continuar a nossa caminhada. A Bíblia nos diz que o louvor é fruto de lábios que confessam que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Então nós devemos estar sempre louvando a Deus, e através do louvor Ele vai nos fortalecendo para que possamos ir vencendo todas as dificuldades. Nós vemos no item 2 aqui a provisão divina aos seus, né? Deus, ele tem uma provisão divina para cada um, né? O Salmo 127, ele trata da dependência que nós devemos ter de Deus. Os assuntos abordados no Salmo 127, ele nos fala da vida doméstica, né? Giram em torno do cuidado que Deus tem em relação aos da sua casa, em relação aos seus, da sua família, né? O Salmo 127 ele é composto na realidade de duas partes. A primeira parte está relacionada ao lar, né? Onde se destacam as duas maneiras de agir, né? Confiar e depender dele, né? E a segunda parte está relacionada às alianças que Deus faz com o seu povo. Então o Salmo ele trata das famílias que têm aliança com o Senhor, destacando a integridade, né, delas, o relacionamento entre pai e filhos, né? E nos fala justamente sobre isso, né? Esse relacionamento que Deus tem com cada um de nós. Então nós temos que ter a consciência de que Deus está nos guardando em todos os momentos da nossa vida. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus para ficarmos na dependência do Senhor, com certeza Deus ele vai nos abençoando, Ele vai cuidando dos nossos, né, da nossa família. Em determinadas situações da nossa vida, achamos que nós, pelos nossos esforços, temos que fazer algo para que a nossa família esteja bem. É evidente, nós temos a nossa participação, temos que trabalhar, temos que cuidar das nossas famílias, mas por outro lado, Deus ele requer que cada um de nós vivamos na dependência dele. Tudo que você fizer, você peça a Deus em oração: Senhor, me dá um direcionamento, me dá uma luz, me dá um esclarecimento para que eu possa fazer o meu melhor. Então, viver na dependência de Deus não é somente tudo está na responsabilidade de Deus. Viver na dependência de Deus é viver essa confiança no Senhor, é acreditar de que Deus está no meio dos teus negócios, Deus está no meio da tua família, sempre cuidando, sempre abençoando e sempre fortalecendo, né? Eu pude contemplar isso. Meu Tiago recebeu um grande livramento ontem. Ele caiu de uma altura de quase 4 metros de um telhado, estava trabalhando, e ele caiu, mas não se feriu, não se machucou nem nada. E nós estávamos em oração, né? A minha esposa foi dormir e teve uma revelação de Deus que alguma coisa tinha acontecido com o filho dela, mas Deus deu o livramento. Então é dessa forma que Deus ele age, né? Existem situações na nossa vida que nós contemplamos, achamos que é difícil, é complicado, mas Deus ele nos guarda em todos os momentos da nossa vida. Quando nós nos dedicamos a vivermos a dependência dele, oramos, buscamos ao Senhor, Deus ele guarda aqueles que andam
segundo a sua vontade, né? Terceiro ponto importante, né, que nós falamos aqui: o temor a Deus e a obediência fazem a diferença. Quer fazer a diferença? Tema a Deus. Quer fazer a diferença? Obedeça aos mandamentos do Senhor. O Salmo 128 ele nos fala da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Esse salmo ele destaca, né, em que consiste a prosperidade. Essa prosperidade: a mulher trabalhando no interior da casa, tendo os filhos sobre a sua volta, a sua mesa, em sujeição. Então, temer ao Senhor é procurar viver uma vida dedicada em obedecer. Quando você teme a Deus, quando você obedece ao Senhor, quando você anda segundo a presença dEle, até a sua família é abençoada, até o seu trabalho é abençoado, até onde você estuda, Deus ele abençoa. Sabe por quê? Porque você se submete à vontade do Senhor. Uma coisa interessante: quando Jesus ele passou em uma determinada cidade, Cafarnaum, havia um homem lá que era um soldado. Ele era um homem, um general que comandava um grupo, né, um centurião de Cafarnaum, né? Ele comandava 100 soldados. E a Bíblia nos fala o seguinte: que Jesus estava passando por ali e ele olhou para Jesus: Senhor, ore, peça a Deus para que a minha filha esteja curada, porque ela está miseravelmente atacada por uma doença e ela precisa da cura. E Jesus falou: eu vou até aí. Ele falou: não, Senhor, você não precisa vir até aqui, mas somente com uma palavra, e com certeza o meu servo aqui ele vai ser curado. E Jesus olhou para ele e falou: eu andei em todo Israel, eu nunca vi uma fé tão grande como a desse homem. Quer dizer que quando você deposita a sua confiança em Deus, você sabe que em uma só palavra, às vezes não é tanto orar, não é tanta campanha de oração, mas quando você tem a confiança em Deus, você sabe que ao menos uma palavra do Senhor tem poder para poder realizar a cura, a libertação e a transformação de uma vida. Então é isso que Deus quer de cada um de nós, essa vida de fé, de confiança. Quando você deposita a sua confiança em Deus, quando você deposita a sua fé no Senhor, com certeza, Deus ele abençoa a sua vida, Deus abençoa os seus familiares, Deus abençoa o seu trabalho, Deus abençoa a sua faculdade, os seus estudos. Deus ele vai abençoando a você em todos os aspectos. Então o temor do Senhor é o segredo da nossa vitória. O temor do Senhor é o segredo das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Uma coisa importante também: somos dependentes de Deus, né? Viver na dependência de Deus, né? Nós destacamos nesse Salmo 127 e 128 alguns pontos importantes, né, da nossa vida. Como é que nós devemos viver nessa dependência de Deus? Como é que nós devemos viver nessa confiança no Senhor? Primeira coisa que a gente precisa destacar aqui nesse Salmo 127 e 128 é o Senhor que edifica. Quando nós falamos em edificação, se fala em construção, se fala em manter as coisas nos seus devidos lugares. É construção. Construção, irmão, não está só se refere somente a obras, a casa, a viadutos, a igrejas. Não é isso que eu estou me referindo. Quando se fala em edificação, Deus é aquele que edifica a nossa vida espiritual, a nossa alma, a nossa estrutura como seres humanos, como pessoas. Edifica no sentido de reconstruir a nossa moralidade, reconstruir o nosso eu, reconstruir a nossa vida espiritual. Deus ele tem poder de nos reconstruir e nos edificar constantemente, né? Então o primeiro ato é estar debaixo da vontade de Deus, permitir com que Ele venha edificar a nossa vida. O salmista declara, né, no Salmo 127, versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Então edificar no sentido de construir. Então o povo de Israel
para que ele pudesse estabelecer os seus projetos diante de Deus. Você tem projetos na sua vida, você tem planos, você tem na sua vida algumas coisas que você quer fazer para que as coisas elas andam de maneira correta, para que a sua vida seja uma bênção. Então nós vemos aqui, irmãos, que construir aqui no sentido fala sobre a edificação que Deus quer realizar em nossas vidas. Ele quer realmente mudar o rumo de muitas pessoas que estão vivendo uma vida aí triste, uma vida de miséria, uma vida derrotada. Mas quando Jesus ele entra e você está debaixo da vontade de Deus, o que acontece? Acontece o seguinte: Deus ele começa a mudar a sua mentalidade, ele começa a mudar o seu ser, ele muda o seu comportamento, ele muda a sua moral. E quando ele muda, irmãos, os planos de Deus prevalecem na sua vida. E quando Deus está na frente dos nossos negócios, dos nossos planos, nós começamos a obter sucesso, vitórias, bênçãos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas que podemos passar na nossa vida. Nós vemos um exemplo da Torre de Babel, né, que foi construída sem a direção de Deus. E o que acontece? O intuito do povo ali é para que o povo não se espalhasse. Tudo que você faz, você tem que fazer debaixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus para o povo era essa: olha, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa era a vontade de Deus. Mas havia um grupo de pessoas que colocaram no seu coração o seguinte: não, nós vamos fazer algo contra a vontade de Deus. Nós vamos edificar uma torre nesse lugar cujo topo tocasse aos céus. Quer dizer, o sentido dessa palavra quer dizer, nós vamos ter um lugar aqui de adoração a outros deuses, para que o Deus que havia dado esse mandamento não nos espalhe para toda a terra. E o que acontece, irmãos? Tudo que você faz fora da direção de Deus, as coisas acontecem exatamente ao contrário. E o que aconteceu? Eles edificaram a torre, ficaram lá por um tempo, e depois veio Deus ali e confundiu a língua de todo mundo. Eles não conseguiam mais se entender, por isso que era chamado de Torre de Babel, né? Babel significa confusão. Houve uma confusão no linguajar, eles tiveram que se espalhar, porque não conseguiam mais se entender. E é assim muitas vezes um homem que não anda segundo a direção de Deus, governos que não andam segundo a direção de Deus. Existe uma confusão, ninguém se entende, né? Ninguém se entende. Você percebe o que acontece muitas vezes, até nos artigos sociais aí, um fala do governo, outro fala de outro. Existe uma confusão muito grande, mas a pessoa que se submete à vontade de Deus e teme ao Senhor continuamente, ele não vive, ele não anda em confusão. E prova disso é quando o povo se reuniu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né? A Bíblia nos fala que eles estavam no lugar e veio um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa naquelas reuniões que haviam entre os judeus naquele lugar, e ali eles começaram a falar em outras línguas. Então houve um poder de Deus naquele lugar, onde ali foram batizados com o Espírito Santo, houve cura, houve libertação. Quer dizer, isso é uma prova de que quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, né, nas nossas vidas, estamos clamando ao Senhor, estamos ouvindo a mensagem do Senhor, não existe confusão, né? Houve ali uma ação de Deus trabalhando na vida de cada um deles, e ali houve o poder de Deus se manifestando, e foi uma bênção muito grande, né? Então, todos os momentos em que nós nos colocamos à disposição de Deus, todos os momentos que nós somos dependentes de Deus, com certeza na sua vida tudo vai ir bem, né? No momento que você se colocar diante de Deus, dependendo da vontade de Deus, isso vai ser uma bênção muito grande na sua vida. Outro ponto que eu quero enfatizar aqui, viver na dependência de Deus, deixar que Deus edifique a sua vida e tendo a consciência, no item 2 aqui,
2:2, que nos fala que o Senhor é quem guarda a cidade. Ou seja, Deus é quem guarda a nossa vida. Deus é quem nos dá o livramento. Então não adianta nada nós, às vezes, pela nossa capacidade, tentar achar que nós somos os guardadores da nossa vida, nós é que nós estamos aqui por nosso merecimento, né? Achar que tudo que a gente tem feito é porque nós fizemos. Nada disso, né? A Bíblia nos fala que se Deus não guardar os nossos, se Deus não guardar a nossa vida, se Deus não guardar o nosso trabalho, não adianta nada, nem vão vigiar o sentinela. Nós estamos debaixo da vontade de Deus, irmãos. Então, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, né, Deus é quem nos guarda em todos os momentos da nossa vida, né? Outra coisa importante, né, no item 2.3 aqui fala que Ele é quem dá o sono, né? Então tem muitas pessoas que sofrem de insônia, né, preocupadas com tantos problemas, principalmente os problemas que nós estamos enfrentando nos dias atuais, né? Pandemia, doença, desemprego, né? Pessoas, pais e famílias estão perdendo seus empregos, crise econômica, não só aqui no Brasil, mas mundialmente. Tantos problemas, isso faz com que as pessoas não durmam, preocupadas com as contas, com o que tem que pagar. Estamos vivendo esses momentos difíceis, mas Deus ele fala para você nesta manhã: descanse no Senhor, é Ele quem nos dá o sono. É inútil levantar-se de madrugada, ficar sem dormir, né? Levante de madrugada para você orar a Deus, pedir a Deus orientação, pedir a Deus tranquilidade para a sua alma, né? Deitar, comer, relaxar, né? Fazer com que a sua vida seja uma vida de confiança na presença do Senhor, fazer com que sua vida seja uma vida onde você deposite a sua confiança no Senhor. Nós podemos ver a passagem bíblica onde Jesus estava juntamente com seus discípulos num barco, no meio lá do mar da Galileia, ali abateu uma grande tempestade. Jesus estava dormindo no barco, enquanto os discípulos estavam ali no meio da tempestade, desesperados, e pedindo para que Jesus ali acordasse, para que acalmasse aquela tempestade. A tempestade nas nossas vidas, ela muitas vezes está do lado de fora do barco, porque o barco onde você está, Jesus está dentro desse barco. Se Jesus está relaxado, dormindo, irmãos, Ele quer que você também, em determinadas situações, esteja tranquilo, esteja calmo, esteja sossegado. Muitas vezes o sossego aqui, a tranquilidade aqui, não revela, não é uma forma de você revelar que você está inerte aos problemas, não é isso. Esse descanso, essa tranquilidade é daqueles que realmente confiam e depositam a sua confiança em Deus, sabendo que Deus ele tem uma solução para todos os problemas. Deus tem uma solução, tem um milagre a realizar na nossa vida continuamente. Então, dar o sono aqui quer dizer no sentido de que Deus ele te dá o descanso, Deus ele te dá a tranquilidade, Deus ele te dá a calma. Então, não é um estímulo à preguiça, não é um estímulo a viver uma vida sossegada, não é isso. É um estímulo de que nós devemos descansar no Senhor e acreditar que a bênção ela vem de Deus. Para nós finalizarmos aqui, item 3, né, nos fala sobre os benefícios do temor a Deus, né? Então nós usamos vários termos referentes a temer a Deus. Primeiro, a reverência ao Senhor, que seria respeito ou honra, profundo e reverente sentimento de responsabilidade perante Deus. Nós temos responsabilidades perante o Senhor. Estar na casa do Senhor, ministrando a palavra, é responsabilidade. Estar na casa de Deus, orando, é responsabilidade. Então, reverência, irmãos, é tomar essa atitude de estar na presença dEle, confiando no Senhor, mas tendo responsabilidade com as coisas de Deus.
No livro de Romanos, capítulo 12, eu costumo citar aqui, a Bíblia nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, ser reverente é algo inteligente, da nossa parte. Ser reverente é se submeter à vontade de Deus. Ser reverente é se colocar diante de Deus como um sacrifício vivo. E qual é o sacrifício que Deus quer? É um sacrifício de obediência, é um sacrifício de responsabilidade para com as coisas de Deus. É um sacrifício em que nós estamos na presença do Senhor, sendo abençoados, mas em contrapartida nós estamos também fazendo a vontade do Senhor, anunciando o Evangelho, falando de Deus, pregando a palavra, louvando a Deus, agradecendo a Deus, orando pelos enfermos. Então, essa é a postura que Deus Ele quer de cada um de nós. Quando nós falamos aqui, irmãos, o Salmo 128, ele nos fala, destaca bastante benefícios de ser reverentes a Deus. Ele fala sobre, em primeiro lugar, sobre a bem-aventurança, Então, o primeiro benefício aqui é a bem-aventurança, que é o benefício concedido aos que temem a Deus. Quando se fala em bem-aventurança, se fala de uma felicidade ao extremo. O livro de Mateus, capítulo 5, ele nos fala também a respeito do monte das bem-aventuranças, E Jesus ali ele começa a transmitir aos seus discípulos a forma de se viver uma vida vitoriosa. E interessante que quando Jesus fala isso, ele dá uma impressão, que para o mundo lá fora, viver uma vida de felicidade é totalmente diferente daquilo que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 5, Bem-aventurados que sofrem, Sofrer, ninguém gosta de sofrer, Se eu falar para cada uma das pessoas aqui, poxa, mas sofrer, e Jesus fala: bem-aventurados os que sofrem, e sofrem perseguição por causa da minha palavra, Ou seja, puxa, mas na realidade, eu pregar a palavra não seria uma bênção na minha vida? Sim, é uma bênção, mas existem oposições, existe uma luta no reino, no reino que nós estamos vivendo, entre o diabo, e os anjos do Senhor. Existe uma luta, nós estamos contra o reino das trevas. Então vai existir perseguição, vai haver o sofrimento. Mas uma coisa interessante, que esse sofrimento que Jesus fala, bem-aventurado, quer dizer, o homem é feliz ao extremo, e mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por perseguição, ele é uma pessoa vitoriosa. Deus vai dar um consolo a ele, Ele fala: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, às vezes, diante do mundo que nós estamos vivendo, ser manso está em contraposição ao mundo que nós vivemos, porque no mundo que nós vivemos temos que ser agressivos, O mundo ele exige isso, uma pessoa agressiva, uma pessoa que fala alto, uma pessoa que manda. E na realidade, Jesus ele quer no reino dele pessoas mansas no sentido do que? É omisso? Não. Manso no sentido de quê? Que fica quieto a qualquer situação? Não é isso. Manso quer dizer um coração controlado, um coração debaixo da vontade de Deus, que tem uma palavra no momento certo, na hora certa, para servir de bênção para outras pessoas. Então, quando nós falamos em bem-aventurança, é uma felicidade. Feliz é o homem que se submete à vontade de Deus. Feliz é o homem que tem a sua família na presença do Senhor. Feliz é o homem que descansa no Senhor, que ao invés de ele sofrer de sono, ele vai orar, ele vai buscar a Deus, pedindo a Deus orientação, graça, confiança, e aí ele dorme um sono tranquilo. Eu quero dizer a você nesta manhã, Deus ele coloca no meu coração, eu quero que você descanse no Senhor. Então a palavra de Deus dá para você nessa noite, que aqueles que se submetem à vontade de Deus, ele descansa no Senhor. Ele não sofre de insônia, ele não tem que tomar remédio para poder dormir. A pessoa que descansa em Deus, ele ora ao Senhor, ele pede a Deus graça, ele pede a Deus força, depois ele consegue dormir tranquilamente, porque ele está na presença de Deus, Outra coisa importante, no item 3.1, nós falamos sobre a bem-aventurança. No item 3.2 fala: comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. Nós temos duas lições importantes aqui.
embora Deus ele haja em favor dos seus enquanto dormem, né? E Deus ele age em favor dos seus em relação àqueles que dormem, né? Esses devem trabalhar, devem estar ocupados, né? O trabalho é uma bênção do Senhor. Ao mesmo tempo que nós descansamos em Deus, no momento que nós devemos descansar, nós trabalhamos, né? Ou fazendo a obra, ou orando, ou buscando o Senhor, ou no nosso trabalho cotidiano, né? Existem as dificuldades, existe o desemprego, mas em alguns momentos a gente trabalha, ou serve a alguém, ou ajuda alguém. Então é isso que Deus quer de cada um de nós. Então, duas lições importantes. Ao mesmo tempo que Deus ele age em favor dos que dormem, daqueles que descansam em Deus, ele age em relação àqueles que estão ocupados. E a segunda lição aqui é que aqueles que servem ao Senhor sempre serão bem-sucedidos, desfrutarão dos frutos do seu trabalho. O cristão viverá o quê? Um trabalho honesto, né? Além de ter o sustento próprio, ele será um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Você é um canal de bênçãos para a vida de outras pessoas. Deus, ele tem te utilizado como ferramentas para ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Então, é a hora de nós fazermos uma reflexão de quais são as características de nós como cristãos na presença do Senhor, né? O que Deus quer de cada um de nós, né? O que Deus ele quer que nós, qual é a nossa conduta diante desses momentos difíceis, diante desses problemas que nós estamos enfrentando na nossa vida nos dias atuais. Ele quer que você confie nele, ele quer que você ore a ele quer que você busque a ele, teme a ele, e com certeza Deus ele tem uma porta de escape para a sua vida, né? Eu quero dizer aos irmãos, agradecer ao Senhor por tudo isso, né? Falando aqui o último item, que é sobre o círculo familiar, né? Deus, ele está aqui para abençoar toda a sua família, né? Os benefícios de se temer a Deus, ele atinge todo o nosso ambiente familiar. Ele age de maneira positiva nas nossas futuras gerações. Ele age de maneira positiva em toda a nossa sociedade, toda a nossa nação. A Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Quando todos nós nos colocamos na presença do Senhor para vivenciarmos esse Evangelho, né, de temor a Deus, de obediência às coisas de Deus, de ser um testemunho vivo das coisas que Deus tem feito em nossas vidas, com certeza Deus vai se agradar e com certeza isso vai ser uma bênção em nossas vidas. Espero que os irmãos, nesta manhã, que não puderam estar aqui, ouçam essa palavra, né? É uma palavra de edificação, uma palavra de fortalecimento. O que Jesus quer falar com cada um dos irmãos nesta manhã é sobre a alegria de se temer ao Senhor, é sobre a alegria de se viver em Deus, é a alegria de entender que Deus é quem edifica a nossa vida, é Deus quem guarda os seus, é o Deus que guarda a nossa vida, a nossa alma. Então nós temos que ter essa consciência, né, de que Deus está no controle da situação. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, continue orando por cada um de nós e tenha certeza que Deus se faz presente na vida de cada um. Nós voltamos com nossos cultos, né? Seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Dos nossos governos. Então nós vamos ter 2 cultos hoje, né? Um a partir das 16 horas, é isso, meu irmão? 16 horas até as, né? 16h30, certo? 16h30 e o outro culto que vai ser a partir das 18h30. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nesta manhã. Amém. Aperta concluir e está encerrado. Concluir isso, aperta.